Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez com o programa Jesus, a verdade que liberta. Deus abençoe você que está com essa oportunidade, como eu também, de ouvir a palavra de Deus, né? Bem-aventurado é todo aquele que ouve a palavra de Deus, todo aquele que presta atenção naquilo que vem da parte do Senhor. Então, sabemos que Deus, ele usa qualquer pessoa, quer dizer, não é qualquer, mas muitas vezes Deus fala com você até mesmo através de um animal, de um relâmpago, ou uma coisa qualquer, né? Assim. Porque quem anda na presença de Deus e quer ouvir o Senhor, todas as coisas contribuem juntamente para o bem dessa pessoa. A Bíblia diz isso, Romanos 8, 28. Então, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados pelo seu decreto, pela sua palavra. Significa o quê? Você está sempre disponível. Em todo momento, tudo o que acontece, você absorve como da parte de Deus, um cuidado de Deus com você. Porque, afinal de contas, Deus está habitando em você. O Espírito Santo está habitando em você. Você é a habitação do Espírito Santo, é casa, é morada. Então, todas as coisas estão sendo controladas por Deus, se é que você permite. Então, entenda que tudo que acontece ao teu redor serve de orientação, se você quiser. E tem os momentos que é diretamente com Deus, né? Ali para Deus, no sentido buscando o reino, separado o momento para o reino, para essa busca diretamente. E quando eu estou dizendo isso, isso é real, a Bíblia exige isso. Quando o próprio Deus passou o cajado para Josué, ali de Moisés, ele falou isso aí para ele, que ele tinha que meditar naqueles livros do Pentateuco ali, que só tinha os 5 livros primeiro que Moisés tinha escrevido, para ele meditar de dia e de noite. Não se apartar nem para a direita e nem para a esquerda do que estava escrito naqueles livros. Então você vai ver que Deus ele te chama a atenção exatamente para você andar na palavra de dia e de noite. Então no Salmo 1, versículo 2 diz exatamente isso aí. É que aquele que tem prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. É como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água, ou seja, você está sintonizado com Deus. Você não se aparta um só momento de Deus, ainda que esteja fazendo o que estiver fazendo. Mas você está sempre controlando pela palavra. E estar com Deus não é outra coisa, é exatamente o que está no Salmo, o que eu acabei de falar, que Deus falou para Josué, e que está no Salmo 1, versículo 2. Meditar na sua lei. Tem prazer na lei e nela medita de dia e de noite. É exatamente tudo que você vai fazer, você faz uma comparação. Você traz a palavra, a luz da palavra, para ver se está certo aquilo lá. Então, isso é que é andar com Deus. Então, você vai ter sempre o cuidado para não cometer um erro, não cometer um pecado. Então, isso é meditar. É preciso que a gente entenda isso aí. Né? Que nós somos dependentes, como o próprio Jesus, ele disse, o Espírito de Deus é sobre mim. Então, é exatamente isso. Eu estou sendo controlado pelo Espírito de Deus. E o que é que pode te dar essa submissão ao Espírito? A palavra. A palavra que vai te orientar o que o Espírito quer de você.
você fez alguma coisa fora da palavra, você expulsa o Espírito de você. Então, se você está conforme a palavra, o Espírito está em você. Então, por isso exige essa exigência, não para que Deus seja maior, ou que queira habitar em você, no sentido para Ele crescer, não. É no sentido de salvar você. Então, Ele quer habitar em você para controlar você, para te levar à salvação. Então, para manter o Espírito em você, esse controle é dentro da palavra. Então, Paulo, quando ele fala que nós somos o templo do Espírito Santo e que o Espírito Santo habita em nós, mas ao mesmo tempo ele diz que se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus que sois vós é santo, ele diz. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17. Então ali ele está dizendo, quem tem a iniciativa de destruir esse templo é você, ou manter. Então entenda que Deus não destrói ninguém, e nem é destruído por alguém. Ou seja, você não destrói o próprio Deus, mas você expulsa Deus de você. Você não permite ser controlado por Ele. E Ele sai de você. Mas aí o que acontece? Para você ter vida, ser salvo, você tem que ter esse Espírito em você. Manter lá. Né? Se mantendo na palavra. Então, quando você se mantém na palavra, você mantém o Espírito, esse templo. Mas no momento que você erra, você peca e não recorre logo ao perdão, ao arrependimento, então você está expulsando esse Espírito, você está destruindo esse templo. Então a iniciativa é totalmente sua, a responsabilidade é totalmente sua, não tem nada a ver com Deus, porque Deus quer se manter lá. Manter sua palavra ali, o Espírito lá controlando você. Mas se você não aceita isso, você descarta isso, você chuta isso, você desconsidera isso aí, então, aí você que destruiu o templo. Aí quando Paulo diz que se alguém destruir esse templo, Deus o destruirá, o que ele está dizendo? Se tu tomar iniciativa de pecar, então tu destruiu o templo, você tomou a iniciativa e Deus saiu de você e você perdeu a salvação. É isso aí, está destruído. Então Deus saiu, destruiu. É isso aí. Então é necessário que a gente venha manter-se na palavra, meditar. Meditar significa você ler e pensar o que significa. Não adianta você ler a Bíblia e não meditar nas palavras. O que está dizendo aqui? Não pensar no próprio Deus, na maneira que é, a justiça de Deus. O amor disponível para nós, a graça está inteiramente disposta, entregue, disponível a nós, mas a justiça está também, a exigência está aí. Então não adianta você ler Bíblia e você não meditar nisso. Pensar em cada palavra escrita. E outra coisa que tem que ver, que as pessoas vão aí numa concorrência danada agora, que na verdade o Evangelho não tem concorrente, mas o pessoal faz concorrente. Né? Então veja que eles vão enfraquecendo isso no sentido de não colocar as palavras certas, o significado das palavras. O que é aquilo lá? A severidade de Deus. Então, nós temos que pregar a severidade de Deus. Não é uma exigência no sentido de obrigação, mas de dever é exigência. É um dever para ter o reino, para o Espírito te ajudar, o Espírito te salvar.
te revelar, te mostrar, te levar, é preciso ser da maneira que Deus está dizendo que é. Então não adianta achar que não é porque é. Então veja aqui, nós vamos falar aqui em Hebreus capítulo 13, no versículo 7. Hebreus, carta anônima aos Hebreus, capítulo 13, e o versículo 7, que diz assim: lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Então você pode até dizer, não, mas o meu pastor mesmo deu umas falhas aqui, mas você não vai olhar para as falhas do pastor. Você vai olhar para as qualidades, para aquilo que é bíblico. Então, entenda que aquele que fizer errado, ele prega a palavra, mas ele não cumpre com a palavra, o defeito é dele. O problema é dele lá, não é da palavra. Então, compreenda, essa pessoa, ele vai pagar seu preço lá. Se um dia se arrepender, se salva, se não vai ser condenado, não é problema dele lá. Mas nós precisamos respeitar aí e ver que tem uma autoridade sobre ele. Né? Uma autoridade de Deus, um cajado dado ali. Se é que isso é verdade, você tem que ver os fundamentos, as coisas, da onde surgiu essa pessoa, né? Se é uma pessoa... Por isso que a gente tem que não mudar os marcos antigos, né? A Bíblia diz isso, nós precisamos ver a vida dessa pessoa, da onde vem, ainda que tenha falhas, mas a gente tem que prestar atenção nisso aí. Se é um chamado de Deus mesmo que essa pessoa tem, ou que hoje precisa ser chamado de Deus. As pessoas estão, aí como eu já disse, numa concorrência terrível, né? Ele não espera que Deus chame ele, não. Ele mesmo se denomina, ele mesmo se consagra a um pastor, a um missionário, não sei o que lá. E aí abre um ministério aí qualquer. Não é bem assim as coisas. Ele mesmo deu uns apóstolos, né? Evangelistas, profetas, pastores e doutores. Ele. Então tem que ver isso aí. Mas o que eu estou falando aqui, de ministérios já firmados, que já vem aí, nós precisamos ficar nessas raízes, né? Não fugir desses marcos antigos, como eu acabei de falar. Então a gente vai ver a doutrina disso aí, se manter nisso aí. Não adianta você estar correndo atrás, querendo fazer do evangelho um comércio, né? Uma coisa assim, que não vai dar certo para você. Você vê que Jesus falou que muitos naquele dia me dirão que expulsou demônio, curou enfermo, profetizou, fez tudo, fez maravilha, mas ele não conhece. Então não adianta. Que adianta eu pregar o evangelho e Jesus não me conhecer? E até mesmo os pastores, mas aí é problema do pastor com Deus lá. Mas se ele prega uma doutrina, ele tem ali, a gente vê que ele tem um cajado da parte de Deus, uma autoridade. Foi chamado para pastor. E ele está me conduzindo, eu preciso ouvir esse pastor. É como um pai de família para os filhos. Ele tem uma autoridade de Deus, que Deus deu, está na Bíblia, isso aí. Né? Do ensinar os filhos, a responsabilidade é dele. Então isso aí é um mistério, irmão. Um mistério da parte de Deus, um poder que Deus dá ao homem para conduzir sua família. Então aquele que desobedece fica errado diante de Deus.
A Bíblia diz que os filhos devem obedecer aos pais, honrar os pais no Senhor, né? Então é dentro da Bíblia, não pode sair da Bíblia também. Então veja aqui que nós precisamos considerar os pastores, né? Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Então você vai atentando por esse lado, não vai olhar para esses novinhos aí que estão se fazendo o que dá na cabeça, mudando as coisas. Esse dia mesmo eu estava olhando aqui nas redes sociais, um ministério aí, que estava se reunindo numa convenção para mudar a doutrina. Doutrina da Bíblia, a doutrina de Jesus, ninguém se muda não. Como? Não é de Jesus? Jesus não mudou. Então você vê nesse próprio, aqui onde eu estou aqui, li aqui o versículo 7, Hebreus 13, 7, o 8 diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Está aqui. Então a doutrina, Jesus é a doutrina, Jesus é a palavra. Não vai mudar, não adianta. Então não adianta o homem mudar. E as pessoas vão criando ministério e vão mudando algumas coisas. Não, aqui, vem para cá, porque aqui não precisa fazer isso, né? Nem assado, nem cozido, tudo aqui é só uma panelada. Não adianta, irmão. Porque você, se ele está perdido, você vai se perder também. Então fique com a doutrina do Senhor, seja onde for. Não, mas o que o meu pastor disse que lá não tem problema não. Sai fora. Está falando de honrar os pastores, mas o pastor quer te levar para o céu, né? Que prega a palavra de Deus. Ele tem as falhas dele, como Davi teve, conduziu o povo de Israel, e não foi reprovado por Deus, apesar das falhas. Porque ele se arrependia, falava para as pessoas, olha, para o povo, me arrependi desse negócio aqui. E mostrava arrependimento. Então você vai ver que acontece com os pastores nossos também, os erros, as falhas. Mas você tem os pastores antigos aí, que nós devemos olhar para a vida dele. Procurar fazer, não imitar o que ele errou, mas imitar o que ele acerta, o que está certo. Então precisamos disso aqui, Deus é com você, acredite. Mas se você olhar exatamente para aquilo que é pregado, né? E ficar do lado dos homens de Deus. A gente sabe muito bem, principalmente quem já aceitou Jesus como Salvador, ele sabe quem é de Deus e quem não é, o que é de Deus e o que não é. Aí, às vezes, por avareza, você vai por algum interesse, você sai da presença de Deus. Como diz aqui mesmo, aonde estamos aqui, Jesus é o mesmo, né? O Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Versículo 9. Não vos deixeis levar em roda por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com a graça, e não com manjares, que de nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. Manjares, deleites da vida. Aquilo que alimenta a carne, aquilo que alimenta os deleites, aquilo é delicioso. Que não seja a palavra, aquele que tem prazer na sua lei, na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Aí ele é abastecido.
como árvore plantada junto ao ribeiro de água, dá o fruto na estação própria, a folha não seca, tudo que faz prospera, então está tudo certo. Precisa se afobar. Então veja que, para não entrar para outras doutrinas, porque Jesus é o mesmo. O que ele está dizendo? A palavra é a mesma, não mudou nada. Então esse ministério, o ministério antigo, até antes mesmo da Assembleia de Deus em Laranjal já, no Brasil, chegar, já existia esse ministério, que eu vi o pastor dizendo, eu sou obrigado a sair. Se mudar esses princípios aqui, do nosso credo, eu tenho que sair. Eu não posso ficar nessa igreja aqui, nessa denominação, nesse ministério. Porque na doutrina, nos princípios bíblicos do reino do céu, os princípios do reino, ninguém se mexe, ele falou. E é verdade. Como é que vai mexer? Numa coisa que é de Deus. Deus diz, é assim que tem que ser. E como é que eu vou mexer nisso aí, se é de Deus? Eu posso mexer, mas eu fico amaldiçoado. Você vai ver, dado a gente ver aqui, ó, em Apocalipse, né? Não vou ler aqui, estou até calminho hoje, né? Então a gente vai ver aqui, Apocalipse capítulo 22, os últimos versículos de Apocalipse, que diz aqui, capítulo 22, versículo 18, a seguir aqui. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que está escrita neste livro. Versículo 19. E se alguém tirar quaisquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritos neste livro. Aí. Então você vê que o homem tira, mas Deus não tira. Pelo contrário, tira dele a vida. A vida está exatamente na doutrina. A tua vida está exatamente na doutrina de Cristo, nos ensinamentos do Senhor. A palavra é que dá vida. Eu sou o caminho, verdade e vida. A verdade é a vida. É, a palavra. Então veja que se você tirar, você perde. Em vez de ganhar, porque tem gente aí tirando pensando que vai ganhar. Pelo contrário, ele está tirando a sua própria vida. Tem gente que está acrescentando, pensando que vai ganhar, está perdendo. Então, pelo amor de Deus, vamos procurar. Aí não vá pensar que isso são pessoas que não conhecem o Senhor. Não, estamos falando de crente, é crente. Quando você vai ver, Paulo escrevendo aqui a Tito, bora lá aqui. Carta de Paulo a Tito. Carta de Paulo a Tito. Capítulo 1. E o versículo, vamos ler aqui o versículo. O versículo 9. Carta de Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 9. Aqui, essa parte aqui do versículo 5 até o 8, e prossegue, mas até o 8 que eu não vou ler, é falando exatamente para Tito ensinar as pessoas a ser crente. Para isso te deixei em Creta, para tu completar o que falta, pôr em ordem as coisas aí,
colocar homens de Deus para conduzir a igreja. Pessoa, aí ele vai dizendo como é esse tipo de homem. Homens que tem só uma mulher, que não vive bebendo cachaça. Esse tipo de coisa aí. Ele vai dizendo, aí ele chega aqui no versículo 9, olha o que ele diz aqui. Retendo firme a fiel palavra. Ele está falando do homem lá, dos homens, que eu não vou ler tudo aqui, mas veja aí. Retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Já pensou? Então ele está falando aqui de escolher homens, né, que mantesse dessa forma aqui, para ele ter respaldo de falar a sã doutrina, né, e convencer, manter a palavra, manter a sã doutrina e convencer as pessoas, chamar a atenção delas e elas verdadeiramente escutar, dar ouvido. Aí convencer os contradizentes. Aí ele diz aqui no versículo 10, porque há muitos desordenados e faladores, vãs e enganadores, principalmente os da circuncisão. Ou seja, aqueles que deveriam pregar a palavra de Deus, que era o judeu na época, eles eram contradizentes. Eles eram enganadores, né? Eram faladores vãs, faziam as coisas, mas falavam em nome de Deus, mas era vã, não valia coisa nenhuma o que eles estavam dizendo, fora da doutrina. Aí ele diz aqui, prosseguindo aqui no versículo 11, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém, por torpe ganância. Por algum motivo que ele gananciava, algum motivo seja para aparecer, para ganhar dinheiro, ou para fama, de alguma forma, por torpe ganância. Transtorna a casa inteira, né? Ensinando o que não convém. Então veja, aí ele diz aqui no versículo 12, um deles, o seu próprio profeta, disse, os cretenses são sempre mentirosos, bestas, ruins, ventre preguiçosos. Ou seja, ele está falando de um de lá mesmo que derrubava os outros, que entregava os outros, que estava se dizendo ser certo, mas o que não era certo era ele. Dizendo que os outros eram mentirosos, preguiçosos, mas isso pregando de forma errada, porque pessoas falando dos seus próprios irmãos, esse tipo de coisa aí, que os cretenses sempre são ruins, mentirosos, ventre preguiçoso. Então Paulo está dizendo, um daí mesmo estava falando essas coisas aí. Você vê que esse homem, isso não é um homem de Deus. Então, aí ele prossegue aqui no 13. Este testemunho é verdadeiro, ou seja, o que eu estou dizendo não é conversa fiada, não estou inventando não aqui não, isso é verdade. Aí ele fala aqui, prosseguindo, portanto, repreenda-os severamente, para que sejam sãs na fé. Ou seja, uma fé sem ferida, uma fé sem mácula, sem erro, sem engano, sem tapiação. Uma fé sólida, a fé na palavra, no Senhor. Ele diz no 14, e não dando ouvido a fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade.
Não adianta tu ir atrás de mandamento de homem. Né? Fábula judaica. Aquela fábula é uma coisa também que não vale nada, é uma piada, vamos dizer assim. Quer dizer, não dá ouvido a esse tipo de coisa. Fábulas, piadas, conversas que é vã, que não serve de nada, e mandamentos de homens, né, que se desviam da verdade. Aí ele vai aqui no versículo, isso aí está cheio hoje, desse tipo de gente aí. Nas redes sociais não tem nem pastor, o cara não sabe nem de onde ele veio, de onde é que ele saiu. Acaba já, embora que tenha, mas ele não tem um chamado para isso. Aí você larga os marcos antigos, as raízes, tu corta, joga para lá. Aí tu te agarra num negócio desse aí, num pau seco. Tá entendendo? Tu larga a raizinha que tá lá dentro d'água, trazendo a seiva para ti, te alimentando, cuidando da tua alma. Tu corta e te liga num garrancho seco. Como Jesus falou nessa questão de seco ou verde, quando ele estava ali levando a cruz, que ele disse, ao madeiro verde, estão fazendo isso aqui, imagina com seco. Ou seja, ele que tinha poder estava pegando chibatada nas costas, tá entendendo? Então veja aqui, homens que se desviam da verdade, né? Aí ele diz aqui no 15, olha o que ele fala aqui. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Então, esses homens, não, eles não sabem de nada, não. Está contaminado. Pessoas que se desviam da verdade. Ele não tem o cajado, ele não tem a revelação, ele não tem o Espírito de Deus. O poder de Deus não está com ele. A aprovação de Deus não está com eles. E a Bíblia diz, o próprio apóstolo Paulo diz, para a gente fugir da aparência do mal. Você desconfia. Fique com... Sabe aqui ali onde nasceu? Fica lá. Não vai sair desse negócio. Para onde? Correr para onde? Sabe o que quando Jesus pregou uma palavra dura e os discípulos fugiram dele, se afastaram. Quando a gente está falando de discípulos, eu não estou falando de 10 pessoas, não. Estou falando de 15 mil, ou 10 mil, ou 5 mil pessoas que acompanhavam Jesus. Quando ele pregou aquela palavra dura, os discípulos começaram a sair e ficou só os 12 apóstolos. E ele disse, se vocês quiserem ir, pode ir também. Mas Pedro disse, aonde nós iremos? Se só o Senhor tem a palavra da salvação. Falou certo. Então, para onde você vai, irmão? Você vai sair da igreja que já tem aí tradição, já vem de muitos anos, cresceu, tem um pastor que é antigo, tem experiência, ainda que tenha uns rolozinhos por ali, mas ele prega uma doutrina, prega a palavra certa. Você vai para onde? Fazer o quê? Vai para outro que oferece facilidade? Fazer o que lá? Que não tem nada lá. Porta larga. E eu vou dizer, viu? Hoje a gente tem que segurar os que estão dentro. Porque tem muita gente, até que tem uns querendo entrar. Porque Jesus disse que porfiai por entrar pela porta estreita. Porfiai. Mas já está até meio ruim para entrar, porque está cheio dos que estão saindo. A porta tá ocupada, o espaço, com os que estão querendo sair. Tem gente se atropelando uns aos outros para sair de dentro do reino. Sabia? Tá no reino, seguro aqui.
Aí ele caçando a porta para sair de dentro. Porque ele está pensando no mundo lá fora. O mundo está atraindo ele, os manjares. É isso aí. Está atraindo mais ele do que o que está dentro. Então a gente tem que segurar até os que estão dentro, porque o difícil está para segurar o que está dentro. Aí ele diz aqui, no versículo 16, olha o que ele fala aqui. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Então, esse tipo de gente aí, a gente tem que ter cuidado para não acompanhar eles, porque eles vão oferecer tudo enquanto é coisa, fugindo da doutrina do Senhor, não vão exigir nada. Uma coisa aí que sustenta crente, a obediência, claro, e toda essa meditação da palavra, meditar é obedecer exatamente os detalhes, reconhecer cada palavra, o significado, que é a exigência do Senhor, para que possa trabalhar na sua vida. E aí a oração. Aí você vê que as pessoas não querem orar mais. Não, vem pra cá, que aqui é só hino. Hino não, música. Como é? É música mesmo. É. Vem pra cá que depois a gente luta uma capoeirazinha. Tem gente aí de todo jeito aí. Aí vem pra cá que aqui não tem esse negócio não, nem palavra não tem, que é pra tu não se sentir meio ofendido, alguma coisa. Então a palavra está diminuindo mesmo nas igrejas, irmão. Mas ainda tem aquelas tradicional. Segura nessa aí, irmão. Não sai, não. Palavra que salva crente. Louvar de verdade com hinos espirituais. Paulo diz isso, ele não diz com hinos carnavais. Não, ele fala hinos espirituais. É isso aí. Entre vós, vocês têm que cantar hinos espirituais. Porque agora é só qualquer coisa aí. Baticum de tambor. Não adianta não bater tarol não, irmão. Deus não se agrada desse negócio não. Ele quer ver uma coisa que vem da alma, as tuas palavras, não é zoada de tambor não. Tambor não salva ninguém. Não tem alma tambor? Tem. Aí não precisa não. Agora um sonzinho ali para acompanhar a tua alma, louvando a Deus. Tudo bem, um violãozinho ali, um negócio, mas zoada de tarol que ninguém escuta, nem o que o cantor está cantando. Aí não adianta, não, isso aí não tem... Não louva a Deus, não. Paulo, saindo ali de Éfeso, né, quando ele ficou, parece que é uns 3 anos, 2 anos ali, em Éfeso. Aí quando ele foi sair, está escrito aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, e o versículo 28, olha o que ele diz aqui. Olhai por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos. Olha aí. Não vai pensar que isso a responsabilidade é só do pastor, não. O bispo, o presbítero, o pastor. Não. Ele está falando responsabilidade de todos. Ter cuidado, irmão. Porque não adianta ter um vigia nesse negócio e quem está sendo vigiado não ter cuidado também, não ter perseverança. Não adianta. Ter um pastor para cuidar do rebanho, mas a ovelha se taca para dentro do mato, vai atrás do leão lá dentro do mato, atrás do lobo. Que adianta? Aí a ovelha tem que ficar cabreira, fica aqui por perto de mim, que senão não dá do tiro, não é não? É com certeza aquela ovelhinha ali que o Davi defendeu, estava perto dele, deu tempo de chegar, rapaz. Ou um leão pegar uma ovelha e dá tempo de tu salvar ela, eu vou te falar, tem que estar perto.
E ele rasgou o leão ali. Mas assim é o pastor aqui. Então veja aqui. Que nós temos que perseverar nisso aqui. Olhai por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentartes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Resgatou com o seu próprio sangue. Nós temos que ter esse zelo, porque Jesus teve por nós esse zelo. Deu o seu sangue ali, tá? Nos salvar. E nós não levamos em consideração e sai chutando aí de qualquer jeito, agarrado com o diabo. Não pode não, irmão. Tem que ter cuidado. Ver o que ele está dizendo. Aí o versículo 29, é o que ele diz aqui. Porque eu sei isto, ponto, que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. Olha aí. Ou seja, por enquanto eu estou defendendo aqui, eu estou ensinando vocês a doutrina certa. Isso aqui a gente não está falando de faca não, irmão. De pau, de bala. Não estamos falando disso não. Estamos falando de palavra que salva a alma do homem. Para você não pegar qualquer palavra. É isso aí. Qualquer doutrina. Paulo está falando aqui de defender o rebanho exatamente da falsa doutrina. Do falso evangelho. É exatamente falso ensinamento. Falso culto a Deus. É isso aí. Ele está dizendo, porque eu sei isto, que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. E aí ele entrarão no meio de vós. Agora olha o que ele vai dizer no 30 aqui. E que dentre vós mesmo, dentre vós mesmo, do rebanho de vocês aqui, tem ovelha aqui que vai virar lobo ligeiro. É. Ele não se declara porque ele está com medo de mim, de eu meter o pau na cabeça dele. Mas só eu sair daqui, ele se transforma num lobo. É claro que não está escrito isso aqui, eu estou dizendo. Que é como que ele estivesse dizendo. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Exatamente, atrair. Quando fala atrair, está falando de serpente, está falando de diabo, de malícia, de coisa enganosa. Né? Então, veja que vai se levantar entre vocês mesmo. Pessoas que vai atrair o rebanho, as ovelhas, após si. Para ouvir ele, não Jesus. Porque Paulo pregava o evangelho genuíno. Era para salvar mesmo. Né? Não era para... Então é tanto que ele dizia, seja meus imitadores como eu de Cristo. Mas ele alerta exatamente isso aqui, né? Aí ele diz aqui, portanto, o versículo 31, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos, é exatamente 3 anos aqui, não cessei noite e dia de molestar com lágrimas a cada um de vós. Ou seja, com lágrimas, ele está dizendo no sentido de coração inteiro, né? Querendo verdadeiramente a salvação. Então entenda que você precisa ser um soldado, como ele diz a Timóteo. Sofre comigo as aflições de Cristo. Ou seja, as aflições como um bom soldado de Cristo, é isso que ele diz. Então sofre comigo as aflições como um bom soldado de Cristo.
Então é aonde nós nascemos, irmão, ali nós temos que permanecer. Ficar mesmo. Estou falando se mudar, se for para melhor, né? Mas mudar para pior? Sabe aquela coisa, tenho um terreno, eu estou numa casinha de madeira ali, um negocinho. Se eu derrubar essa casa é para fazer uma melhor, né? Para mim, derrubar a casa boa, nunca vi um negócio desse. Derrubar a casa boa para fazer uma pior, mais ruim, não tem condição. Eu vou derrubar uma casa segura, vou meter a bomba nela para derrubar, para fazer uma falsa. Ou seja, quebro os alicerces e tudo, faço em cima da areia, caço um jeito de fazer uma casa que vai cair na minha costa. Está entendendo? Então precisamos construir a nossa vida no Senhor. Isso com sobriedade mesmo, com diligência, né? Então veja aí, voltando aí a obediência aos pastores, né? Aí você vê hoje, principalmente nessa época, nós estamos passando por um momento difícil no Brasil, da destruição da família, da moral, né? A imoralidade no Brasil está terrível, e é até mundial, mas vamos falar daqui, né? Nós estamos aqui. E aonde os pastores de raiz, que eu estou falando, pastores que estão aí há anos no Evangelho, salvando vidas. Estamos falando das igrejas que tem respaldo bíblico, né? Aí há anos. E as pessoas criticando hoje, até mesmo pessoas de dentro, como diz aí, de dentro de vós vai surgir lobos ferozes que vai destruir, não vai dispensar o rebanho. Vai querer atrair sobre exatamente isso. Se levantando de dentro da igreja pessoas contra esses pastores. Porque estão a favor da doutrina, a favor dos princípios bíblicos, mantendo o credo ali da igreja. E as pessoas ficam com, não dá de entender isso. Então saia fora desse negócio enquanto é tempo. Porque você vai pagar um preço terrível. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não queira tirar nada da Bíblia e nem colocar mais. É o que está lá. E as pessoas inventam aí, esse que fica atraindo após si, ficam inventando moda. Paulo escreveu lá para os Coríntios, que estava um problema lá. Pois é, se tiver um problema em tu também. Aí é que tá, as pessoas não podem pegar a Bíblia e humanizar ou materializar. Aí traz uma coisa natural, um livro que conta uma história dos coríntios. Não, que conta história nada não, está dizendo para eles ser crentes não vão para o inferno. E se eu não fizer igual ele está dizendo para os coríntios também, aconselhando, exortando, eu vou também. É isso aí. A Bíblia não é contemporânea, é para hoje. Para ontem e hoje eternamente. Entendeu? Aí não é imutável. É a palavra de Deus. Não vai mudar. O homem pode querer mudar o que quiser fazer, mas não vai mudar a palavra do Senhor. Então aqui, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 3, olha o que diz aqui. Se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforme com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, com a doutrina que é segundo o amor, aí ele diz aqui, no versículo 4, é soberbo, nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas.
Então veja aqui, o que Paulo está dizendo aqui para Timóteo? Se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforme com as sãs palavras de Senhor Jesus Cristo, as sãs palavras, palavras genuínas, sem ferir, sem querer comparar. Não, é essa mesmo. E se não é segundo a piedade, essa pessoa, ele é soberbo, nada sabe, mas delira, é doido, está delirando. Sabe o que é delirar? É uma pessoa que fala coisa com coisa. É um lunático. Delirar é isso. A pessoa está com uma febre alta, ele delira. Diz coisa como que esteja sonhando. É isso aí. Nada sabe, né? Mas delira acerca de questões e contendas de palavras das quais nascem inveja, porfias, blasfêmias, ruins suspeitos. É isso aí. Então nós não podemos mudar. Por isso que eu estou dizendo, escuta os teus pastores aí, o pastor que prega a palavra genuína, que te aconselha. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Faça isso. Segura esse negócio aí. Né? Para que você venha alcançar a salvação. Né? Então nós vamos orar, agradecendo ao Senhor por mais um programa, mais uma vez estar aqui, falando da palavra de Deus. Para nós é motivo de alegria, motivo de honra. Né? Poder ter essa oportunidade de falar do amor de Deus, da doutrina, da palavra genuína, verdadeira. Poder passar para você um conselho da parte do Senhor. Isso é maravilhoso. Poder dizer para você que, para você não querer se corromper, não aceitar, né? Essa palavra que já está em você, você retirar e colocar outra. Não, deixa essa daí. Se não está ainda, pois pega as palavras do Senhor Jesus. Coloca dentro do teu coração, como diz Salomão em Provérbios, no meio do teu coração. Coloca entre os teus olhos, coloca no teu pescoço, para você não esquecer, como diz em Deuteronômio, né? Capítulo 6. Coloca nos ombrais da porta. Ao levantar e ao deitar, fala para os teus filhos, para as pessoas. No caminho aonde andar, fala por todo canto. É assim. Essa doutrina, essa palavra, esses ensinamentos da parte do Senhor, fala da parte de Deus para as pessoas. É isso aí, que Deus abençoe. Santo e maravilhoso Deus, obrigado Jesus pela tua palavra, obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Meu Deus, sei que o Senhor vai fazer muito mais pela tua bondade e misericórdia, todo aquele que te busca, de maneira nenhuma o Senhor lança fora. E por isso, meu Deus, eu tenho certeza que o Senhor vai nos ensinar cada vez mais, o Senhor vai cuidar de nós cada vez mais. Abençoa a todos aqueles que nos assistem nesse momento, meu Deus, o Senhor venha com esse poder lavar essas pessoas com o teu sangue, ensinar com a tua palavra e assim, meu Deus, o poder que há no Evangelho esteja a favor dessas pessoas, quebrando os laços, toda a corrente que prende a vida dessa pessoa, no mundo espiritual, que seja desfeito todos esses laços, toda essa arapuca da parte do inimigo, pelo poder da palavra de Deus. Senhor, sê com eles, meu Senhor, e toda honra, toda glória, todo louvor seja dada ao santo nome do Senhor Jesus. É no nome de Jesus que nós pedimos e por fé te agradecemos, no teu nome Jesus, amém. Graças a Deus, Deus abençoe sua vida, no nome de Jesus, amém.